E aí, minha gente, como é que vocês estão por aí? Eu sou Camila Mendes e hoje eu quero mostrar para vocês passo a passo como é que vocês fazem para fazer busca na Biblioteca Virtual em Saúde, a base de dados. Então, bora lá! Então vamos lá, minha gente. Quando a gente vai fazer a busca de artigos científicos, é mais recomendado que a gente vá em bases de dados especializadas para aquela área ou aquela temática, né, dos artigos científicos que você quer pesquisar, sobre aquela temática que você quer pesquisar, né? Por exemplo, se você aí está pesquisando algo específico, né, algo cirúrgico, por exemplo, algum procedimento da área da saúde, não faz sentido você ir numa base de dados da engenharia, da história, da educação, fazer essa busca, né? Então é isso que eu quero dizer. É interessante a gente fazer a busca nas bases de dados certas, especializadas, e a gente tem várias quando a gente fala na área da saúde, e só algumas delas eu vou colocar aqui em cima, tá? Nesse vídeo onde eu mostro cada uma delas. Aqui eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para buscar numa das bases de dados mais populares, digamos assim, gratuitas, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, uma base de dados organizada pela OPAS e BIREME, né? A BIREME faz parte da OPAS, e ela tem uma vasta literatura aqui da América Latina, né, uma vasta literatura nacional e também internacionais, né, porque ela também indexa a base de dados Medline. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que a Biblioteca Virtual de Saúde por si só, na verdade, ela não é uma base de dados, tá? Na verdade, ela é uma biblioteca que reúne várias outras bases de dados. Então ela tem mais de 40 bases de dados dentro dela, né? Ela tem, por exemplo, a Medline dentro dela, então pela BVS você consegue buscar na Medline. Ela tem a Lilacs, né, é a base de dados onde tem a principal literatura da América Latina em ciências da saúde, muito reconhecida também. Tem Bex, BDenf, né, de Odonto, enfim, ela tem várias bases de dados dentro dela e eu particularmente gosto muito de buscar nela, né, para fazer aquelas buscas rápidas, informais. Estou precisando de alguma coisa aqui, eu vou lá nela rapidinho, tal, e vejo se encontro algum artigo. Então assim, eu acho ela uma mão na roda. Então vamos lá, eu quero mostrar passo a passo aqui para vocês como é que vocês fazem para buscar artigos científicos na Biblioteca Virtual de Saúde. Vocês aí já estão vendo a tela do meu computador, né? Essa daqui é a página inicial da Biblioteca Virtual de Saúde. E, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer para buscar na BVS é buscar descritores. Se você não sabe o que são descritores, eu vou deixar aqui em cima diferença entre descritores e palavras-chave, e também vou deixar um outro vídeo que ensina a selecionar os descritores para o seu tema de pesquisa, tá? Que eu não vou conseguir fazer isso tudo aqui nesse vídeo, senão ele vai ficar muito grande, mas acesse esses vídeos que vai ficar muito claro para você. Primeira coisa, vamos selecionar os escritores, e eu gosto muito de vir aqui, ó, na própria BVS. Eu não vou lá no site do Dex, aquele site verdinho, não vou lá. Eu vou vir aqui, ó, Dex Mesh. Aqui, a BVS, porque assim, gente, não sei se vocês sabem, mas o Dex é da BIREME, o Dex faz parte da BVS, e aqui na própria página da BVS a gente tem um lugarzinho mais, pra mim é mais confortável de buscar descritores. Então, digamos assim, eu selecionei aqui uma ideia para a gente fazer a busca de artigos hoje. Digamos que eu quero levantar as causas que fizeram idosos serem internados com diagnóstico de quedas, né? Então, digamos que eu quero levantar esses motivos, né? O que levou à queda desses idosos, certo? Então vamos lá. Dentro dessa temática aqui que eu tô falando para vocês, a gente tem dois aspectos principais, seriam duas palavras-chave, duas ideias principais, que quando a gente coloca na base de dados, elas podem trazer artigos científicos pra gente. Então, primeiro, a gente não pode colocar lá quais foram as causas dos diagnósticos de queda, ou quais foram as causas de internação de idosos por quedas no Brasil, sabe? Não é que nem no Google a gente pesquisa, não, a gente precisa escolher as palavras-chave e colocar apenas essas palavras-chave montadas de uma forma estratégica, tá? Por isso que a gente chama de estratégia de busca, que é o conjunto de descritores e palavras-chave que a gente coloca na base de dados, que vão levar a gente àquele conjunto de artigos que a gente está pesquisando. Então vamos lá, nessa ideia que eu trouxe para vocês, tem dois escritores assim principais que eu identifico que eu quero buscar aqui com vocês. Então o primeiro deles é lógico, é o idoso, correto? Então olha, por isso que eu amo esse site aqui de descritores, a BVS, porque você bota a palavra e ele te dá aqui, ó, todas as opções de descritores relacionadas a essa palavra. Gente, eu acho isso maravilhoso. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, em idoso.
Colocou aqui em idoso, eu vejo que aqui em cima a gente tem um descritor, então esse é o descritor principal que você precisa utilizar, tá? Presta atenção nisso, pelo amor de Deus, porque muitas pessoas erram por causa disso. Esse é o descritor principal que tá aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem um conceito, vê se é isso mesmo que você tá querendo, e logo aqui abaixo a gente tem sinônimos. Então, assim, o ideal é que você busque por esses descritores principais, tá? Se você estiver fazendo uma busca informal, estiver atrás de literatura para você escrever a introdução do seu TCC, sabe? Estiver atrás de literatura para escrever o seu referencial teórico, de uma forma mais informal, mas sem tanta rigorosidade, pega só o descritor que dá certo. Agora, se você estiver fazendo uma revisão sistemática, revisão de escopo, revisão integrativa, a história é outra, tá, gente? É preciso pegar os sinônimos também. Então, aqui isso não vai ser obrigatório, tá? Então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os descritores principais e aqui eu vou pegar o português, o inglês e o espanhol, tá? Isso é importante. Você tem a opção de pegar só em português para ver o que aparece, gente, porque esse negócio de busca em base de dados é uma questão de teste, sabe? Você vai pegando, junta um descritor, junta com outro, faz outra mistura ali, vê o que vai dando certo e qual conjunto de descritores vai trazendo artigos que respondam melhor ao que você está querendo, que te atendam melhor, tá? Às vezes as pessoas querem uma resposta única para buscar na base já com aqueles artigos certos. E, infelizmente, às vezes não é assim que acontece, tá? Então, assim, pega esses descritores principais. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o bloco de notas. E, gente, isso é importante, tá? E depois eu vvou dizer pra vocês, mas abre o bloco de notas. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Tem idoso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar idoso e o operador booleano OR. E depois vou deixar aged, que é o idoso em inglês. Depois, entre aged e anciano, que anciano é o descritor em espanhol, eu vou colocar OR também. Então, vou deixar assim inicialmente, tá? Depois disso, eu vou atrás de um outro descritor, né? Então, eu falei para vocês que eu pensava em dois. Um deles é idoso e o outro, é claro, são quedas. Então, se eu quero saber os motivos que levaram esses idosos serem internados com diagnóstico de quedas, então eu preciso pesquisar, né? Especificamente quedas em idosos. E aqui a gente tem, ó, acidentes por quedas. Quando eu aperto aqui, é um descritor principal, tá? E aqui ele me diz a definição desse descritor. Então, vamos lá, eu vou copiar os 3 descritores, o português, inglês e espanhol. Vou dar um Enter e vou colocar aqui embaixo dos 3 descritores de idoso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, acidentes por quedas, e aí vou colocar o operador booleano OR, depois accidental falls, que é o descritor em inglês, apago essa outra barrinha, boto OR, e depois acidentes por caídas. Ah, isso aí, que é o espanhol. Não sei o que foi isso. Enfim, esquece isso. E o que acontece, gente? Uma outra especificidade para buscar nas bases de dados. Quando a gente tem um descritor que é formado por palavras compostas, o que é isso? É um descritor que é composto por mais de uma palavra. Então, assim, idoso, ele só tem uma palavra. Tudo bem? Você não vai precisar fazer nada. Agora, descritores que têm mais de uma palavra, por exemplo, aqui a gente tem acidentes, aqui a gente tem por e aqui a gente tem quedas. A gente tem 3 palavras formando um único descritor. Aí o que acontece? Se a gente botar só assim na base de dados, vai dar errado. Por quê? Esses espaços em brancos, a base de dados vai entender que tem um operador booleano AND aqui no meio, gente. Então, isso aqui vai dar muito errado. Por quê? Ele vai trazer o que para mim? Ele vai trazer todos os artigos que tenham acidentes, todos os artigos que tenham por e todos os artigos que tenham quedas. Isso pode dar errado, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa fechar esse descritor para a base de dados entender que você quer artigos que tenham acidentes por quedas. Para isso, você vai colocar aspas, gente. Exatamente. Quem aí viu os principais erros que as pessoas cometem para buscar nas bases de dados, vou deixar linkado aqui em cima, já sabe disso que eu tô colocando aqui. Então, nos 3 escritores, no português, no inglês, no espanhol, eu vou acrescentar aspas. E aqui, gente, por que eu falei para vocês entrarem no bloco de notas? Justamente porque o Word,
ele coloca umas aspas erradas. Olha, isso que eu vou contar pra vocês, prestem muita atenção, porque, sério, isso faz diferença na busca. Às vezes não faz, mas às vezes faz. Já fez pra mim. Confia no que eu tô te dizendo agora. Anota aí, não esqueça. Não esqueça que isso é importante. O Word, aparentemente, faz uma aspas diferente que as bases de dados não reconhecem. Isso não é só para VVS não, viu? É para as bases de dados no geral. Quando você faz isso no Word, copia e cola na base de dados, ela não vai entender aquelas aspas. Simples assim, vocês acreditam nisso? Mas as aspas dos blocos de notas é diferente e a base de dados entende. Então, faça isso no bloco de notas, viu? Não teima, você só segue. Quando a bibliotecária falou isso pra mim, tudo bem, beleza. Revi isso também numa oficina ministrada por uma bibliotecária que trabalha na própria Bireme, né, que é a própria organizadora da VVS, e eu fiquei, meu Deus do céu. Mas é isso aí, minha gente. Depois de selecionar os escritores e referentes à sua busca, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui para a página inicial da BVS e você vai vir aqui embaixo, ó, em busca avançada. Não coloca aqui nesse trecho principal, tá, gente? Vocês podem colocar? Podem, para fazer uma busca informal, sabe? Pode jogar aqui os escritores sem problema algum. Mas eu indico sinceramente que vocês vão em busca avançada. Por quê? Porque o ideal, olha, essa aqui é a busca avançada. O ideal é que a gente coloque cada conjunto de descritores, cada linha de descritores, em uma linha aqui na base de dados, tá? E agora eu vou explicar para vocês sobre esse operador booleano OR. O que seria isso? Isso significa ou. Então, quando você coloca o OR entre um descritor e outro, a base de dados entende que você quer artigos que tenham idoso, artigos que tenham aged e artigos que tenham anciano também. Então, ou idoso, ou aged, ou anciano. Os três servem para você. É isso que a base de dados vai entender. Então, olha, você copia esse conjunto e cola aqui, beleza? Esse é o primeiro conjunto de descritores. Aqui do lado você tem a opção de filtrar por locais diferentes, né, nos artigos que você quer ver. Então, isso vai depender muito do que você quer buscar. Para fazer essa busca assim de forma normal, né, sem nenhuma especificidade, pode deixar em título, resumo e assunto mesmo, que não tem erro, tá? Depois você vai copiar o segundo conjunto de descritores e colar aqui na segunda linha. Colou aqui, ó, vê se tá certinho as aspas, ó, que lindas essas aspas do bloco de notas, não é, gente? O operador booleano OR. Aqui do lado direito pode deixar título, resumo e assunto mesmo. E aqui do lado esquerdo vocês veem que tem o operador booleano AND. Então, a gente tem três operadores booleanos, gente. AND, OR e AND NOT. Isso é em todas as bases de dados. Tudo isso que eu tô ensinando para vocês são princípios que você pode aplicar em qualquer base de dados, para ser bem sincera, viu? Então, a gente tem o operador booleano AND, OR e AND NOT. Aqui, desse jeitinho aqui que eu tô te explicando, pode deixar AND sempre, tá? E se você tiver outros conjuntos de descritores que você quiser associar aqui, pode associar. Por exemplo, eu poderia colocar um outro conjunto de descritores relacionados à internação hospitalar, se eu quisesse, para tentar focar mais a minha busca de artigos. Não tem problema algum. Ou só hospital, daria super certo também. Daria muito certo também, na verdade. E para isso, ó, só você vir aqui, ó, e adicionar linha. E aí você consegue ir adicionando descritor. É só apertar e adicionar a linha. Então, fiz essa busca, gente. Eu vou em pesquisar aqui do lado direito. Pronto, gente. Agora vamos entender essa tela aqui que aparece, né? Quando a gente faz a busca na BVS. Primeira coisa, aqui a gente tem a quantidade total de artigos que foram encontrados. Mais de 20 mil artigos, é muita coisa, né? E aqui do lado esquerdo a gente tem, gente, os famosos filtros. Os filtros das bases de dados. É aqui onde a gente pode ir selecionando algumas questões que a gente quer filtrar essa busca total de artigos, tá? Então, é aqui ao lado que a gente filtra por tempo de publicação, por idioma de publicação, por base de dados, aqui no caso da Biblioteca Virtual de Saúde, filtra texto completo, né, para evitar aparecer aqueles artigos que são pagos, sabe? Então, desse lado esquerdo é onde a gente faz essa exploração, certo? Então vamos lá, digamos aí que você está fazendo uma revisão e aí você determinou com alguns critérios de inclusão, por exemplo, publicados os últimos 5 anos, publicados os últimos 10 anos. Então é aqui nesses filtros que você faz essa seleção dos artigos, tá?
tá? Antes de começar a olhar os artigos. Então, primeira coisa, então, aplica todos os filtros que forem necessários aplicar e depois você começa a explorar os artigos, tá? Eu vou aplicar alguns filtros só para mostrar para vocês como é que funciona isso. Primeira coisa, olha, aqui o filtro, nós temos o filtro texto completo, então eu vou clicar no quadradinho e vou clicar em filtrar. E aí, olha, já baixou de 20 mil para 13.190 artigos. E aqui, ó, fica anotado o filtro que eu coloquei. Se eu quiser remover esse filtro, é só eu clicar aqui. Então, eu vou descer mais aqui, ó, eu consigo filtrar por assunto principal, tá? Por tipo de estudo, se for do meu interesse, por idioma, então digamos, eu só quero inglês, português e espanhol. Então, eu coloco os 3 idiomas que eu quero ou mais, tá? E vou em filtrar. E, gente, filtro é sempre assim, certo? Clica em um e filtra. Clica em outro e filtra. Sempre faz um por um. Não faz tudo de uma vez porque pode dar errado. Aqui embaixo, ó, eu consigo filtrar os últimos 5 anos, né? E ele deu 2017 a 2022. Se eu quiser botar 2016 a 2021, pode ser também. É só eu alterar aqui. Então, vou aqui no filtro também, ó, já baixou para 5.000. E assim, eu vou filtrando conforme for necessário, gente. Aqui no meio, a gente tem os artigos científicos, tá? Então, olha, aqui onde é clicável, essa parte em azul, é o título dos artigos, certo? Abaixo eu tenho os autores, a revista de publicação, o ano de publicação, tá? O idioma do artigo, qual a base de dados que esse artigo está indexado, certo? Porque, gente, a Biblioteca Virtual de Saúde, ela indexa mais de 40 outras bases de dados. E quais são essas outras bases de dados? São essas aqui, ó, que tem no filtro base de dados. Então, aqui a gente vê quais são as bases de dados que esses artigos que estão aparecendo estão indexados, ó, tem mais de 5.000 artigos na Medline, mais de 300 na Lilacs, mais de 100 na BDenf, enfim, se eu quiser ver mais, eu consigo apertar aqui, ó, e mostrar mais. E aqui ele vai aparecer os demais bases de dados, e aí eu vou apertando em mostrar mais até não ter mais o que mostrar. Então, como é que a gente faz para abrir o artigo? Clique em cima do artigo, tá? Ele vai abrir aqui uma nova tela com um resumo do artigo aqui abaixo, certo? E para você ver o texto completo, você precisa vir aqui do lado direito, ó, e apertar em texto completo. Ele vai abrir uma nova janela e olha só, a gente vai ter acesso ao artigo por inteiro, ó, introdução, métodos, enfim. Aqui eu tenho o artigo todo. E aqui nessa página, nesse caso, eu consigo apertar em PDF. Então, gente, essa página que abre o artigo não vai ser sempre a mesma, tá? Porque isso depende de onde o artigo está indexado da revista, né? Cada revista tem a sua própria tela. Então, aqui você vai explorando. Eu vou fechar esse daqui, ó. Vou voltar aqui para essa página inicial e vou deixar só em português, só para mostrar para vocês aqui uma coisa. Digamos que eu queira só artigos em português, beleza. Vou apertar aqui no artigo, vou apertar aqui de novo, ó, resumo, tá? Texto completo. Aqui eu tenho um outro formato de revista, vocês estão vendo, ó, e se eu apertar aqui do lado, ó, eu consigo acesso ao PDF em inglês ou português. Então é assim que você vai olhando os artigos completos, se for do seu interesse. Eu gosto pessoalmente de apertar aqui, ó, com o botão direito e abrir o link em uma nova guia e ir deixando os artigos abertos aqui em cima, tá vendo? Aí assim eu acabo meu dia com milhares de abas abertas, mas tudo certo. Então, beleza, gente. Assim a gente olha os artigos. E aqui do lado direito, o que a gente tem? A gente tem algumas opções. A gente pode mandar, por exemplo, alguns artigos por e-mail. A gente pode mandar imprimir. A gente pode exportar para um gerenciador de referências, para o Ryan, por exemplo. Então, a gente tem essas opções aqui também, tá? Olha, a gente consegue aqui ordenar pelo mais recente, pelo ano ou por relevância, certo? Eu vou aqui selecionar alguns artigos, só para mostrar para vocês uma coisa. Tá, digamos que eu vi todas as páginas de artigos e aí eu selecionei 7 artigos. Se eu quiser, ó, seleção de referências, aqui do lado direito, eu consigo selecionar apenas os que eu cliquei
ou eu consigo excluir os que eu cliquei, limpar seleção. Então, eu vou clicar aqui em listar selecionados e aí, ó, ele vai mostrar para mim só os 7 artigos que eu selecionei, certo? E se eu apertar aqui, ó, em e-mail, eu consigo colocar o meu nome e tudo mais, e aí eu consigo mandar por e-mail, e eu posso mandar a página inteira de artigos, somente as referências selecionadas ou todas as referências, mas aí tem um limite de 300 referências que eu posso mandar, tá? E aqui do lado direito, ó, eu tenho a opção de exportar. Se eu exportar, eu tenho algumas opções que ele me dá. O formato RIS é para Mendeley, Zotero, EndNote, algum gerenciador de referência que você esteja utilizando. E aí você consegue, de novo, exportar a página inteira, só as referências que você selecionou, aqui no caso são as 7, ou todas as referências que estiver aparecendo, né? Aqui no caso não tem limite desse envio de todas as referências. Eu posso exportar em CSV, em Excel, né, em planilha Excel, e posso exportar a citação em si, se eu quiser também, tá? Então, essas são as opções de envio, gente. E aqui, ó, no detalhe da pesquisa, gente, esse quadradinho é especialmente importante, sabe? Porque se você precisar que outras pessoas tenham acesso a esse conjunto de artigos que você conseguiu encontrar, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui para esses 5.800 artigos. Digamos que eu quero os artigos só da Lilacs. Vou clicar aqui só Lilacs, aí eu tô só na base de dados Lilacs, certo? Todos os artigos que estão indexados na base de dados Lilacs. Cadê? Filtrou? Filtrou não, peraí. Filtrar. Pronto, 287 artigos. Aí digamos que eu quero que a pessoa, que alguém, né? Eu quero salvar essa busca, eu quero ter acesso a esses 287 artigos sempre que eu quiser. Eu posso vir aqui em detalhes da pesquisa e, ó, eu copio esses detalhes. Eu posso apertar um Ctrl C, não sei, abrir um Word, um bloco de notas, ó, e salvar essa chave de busca, tá? Por quê? Porque aí, quando eu ir para BVS, olha só, eu posso simplesmente copiar aquela chave de busca, colar aqui, e aí, ó, quando eu pesquisar, eu vou ter acesso aos mesmos 287 artigos. Então, é assim, gente, que a gente faz o manuseio da Biblioteca Virtual de Saúde. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, é claro, deixa aquele like aqui embaixo. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E eu agradeço muito por você assistir. Até mais!